de paixão. Gretchen, o espírito de Savana, também tem uma tonalidade verde, que indica um espírito com capacidades de cura em evolução. Sua guia espiritual, Orida, exibe o azul profundo de um espírito evoluído, um ser de muito conhecimento e experiência. Fim da nota. Trevor, Celeste revela ser sua alma gêmea. Peço a Gretchen que explique um pouco mais sobre seu trabalho no grupo. Ela hesita muito e procura as palavras certas para descrevê-lo. Ajustar a energia para alinhá-los, os seres encarnados, com a energia espiritual. Deixá-los mais rápidos. Tornar a energia deles mais veloz. Porque, vibrando com mais intensidade, eles se sentem melhor. Eles se abrem a novos conhecimentos e aprendem mais. Isso os ajuda a progredir tanto como humanos quanto como espíritos, além de levar energia espiritual para dentro deles. Num determinado momento, Gretchen sente muita energia concentrada na cabeça e não consegue encontrar palavras para explicar o que está acontecendo. Peço a ela que se concentre nessa energia e respire com ela. Então pergunto se é um daqueles momentos em que ela recebe troca de energia numa vibração mais alta. Nota. As áreas de especialização no mundo espiritual dependem de talento, interesse, motivação e experiência. Na história de Savana, o espírito Gretchen parece estar se preparando para ser um harmonizador espiritual. Esses espíritos são essencialmente comunicadores que equilibram a energia dos relacionamentos humanos e dos acontecimentos na Terra. Fim da nota. Ela ri e diz, acho que sim. É uma espécie de frio. Então sugiro que ela se concentre e observe se a energia se intensifica de uma maneira prazerosa. Savana fica alerta e consciente das mudanças de energia que Gretchen está sentindo, um sinal de que entende o que está fazendo e sabe como usá-la. O diálogo seguinte mostra uma comunicação espiritual terapêutica entre o ego humano de Savana e sua mente espiritual, Gretchen. Como Gretchen, Savana está assustada, com medo do que os outros possam pensar. É estranho, rindo, por isso ela sempre reluta em falar sobre essas coisas com as pessoas. O que convém fazer com a intensificação da energia na cabeça dela? Como Gretchen, acho que é um sinal de que estou no caminho certo. Savana está tentando entrar na coisa, mas está tensa e trancando a energia. Então, Gretchen, respire fundo. Quero que você, como ser espiritual superior de Savana, comunique-se com ela e a oriente para que possa se abrir e ouvir, e assim poder usar a energia de uma maneira positiva. Pausa. O que você está comunicando a Savana neste momento? Como Gretchen, mantenha-se focada. O que significa? Como Gretchen, Savana tem energia demais para seu cérebro atual, e isso impede que ela se concentre para fazer o trabalho que preciso realizar, por meio da meditação dela. Pode explicar melhor? Como Gretchen, para Savana, o excesso de energia permite tentar ajudar as pessoas, mas de uma maneira que não é tão útil quanto o que posso fazer com minha mente espiritual. Savana precisa meditar todos os dias. E isso vai levar anos. Ela precisa aprender mais para poder continuar trabalhando e ajudando pessoas por mais tempo. Nota. Observe como o facilitador permite à paciente responder às perguntas como espírito. Quando nos desligamos de nosso ego humano dessa maneira durante a terapia de VEV, as respostas dos espíritos tornam-se mais claras e permitem uma compreensão mais profunda do que extraímos do ego interior de nossa mente. Fim da nota. E o que a sua guia, Orida, diz de tudo isso? Orida diz que um dia serei mais capacitada a ajudar as pessoas e seus espíritos, mas primeiro preciso passar por esse treinamento. E muito trabalho. Gretchen, o que Savana pode fazer na Terra para ajudar Trevor, seu companheiro? Como Gretchen, ele tem uma mente muito defensiva. Por isso, Savana precisa aprender a ter paciência para comunicar-se com ele. Não se pode fazer mudanças da noite para o dia. Leva tempo.
Desse diálogo com a alma imortal de minha paciente, entendi que Gretchen poderá, mais tarde, tornar-se um guia encarregado do treinamento e orientação de outros espíritos. Entretanto, primeiro precisa se preparar e aprender a usar melhor a comunicação energética. E para fechar o assunto da alma gêmea de Savannah, Trevor/Celeste, Gretchen me deu a seguinte informação: preciso aprender que cada um é diferente. Cada um tem sua própria maneira de usar a energia mental e, quanto mais tempo passar com Trevor, mais aprenderei como sua mente trabalha nesta vida. Aqui no mundo espiritual, ele me pede para conhecê-lo melhor mentalmente, e fazer isso passo a passo, sem forçá-lo com muita informação de uma só vez. Ele quer que eu seja mais gentil e atento às suas necessidades mentais antes de começar a ensinar. Devo ser paciente e ir devagar. Ao nos aproximarmos da conclusão desse tema, vejo que um conhecimento espiritual mais abundante está ajudando Savannah a entender que não tem nenhuma doença mental. Ela agora pode me dizer: não sou louca. Sou capaz de usar minha mente para fazer muitas coisas. E vejo os resultados do que faço. Às vezes, penso que sou a única pessoa que pode fazer isso. E é bom saber que isso é a parte de um plano maior. Gretchen acabou de trabalhar com seu grupo. Toco sua testa e sugiro que ela se veja em outro âmbito do mundo espiritual. Peço que me diga onde está. Estou à beira de um rio de energia. E um grande espaço aberto, onde a energia colorida flui através de mim. Posso estender a mão, tocá-la e senti-la. Posso aprender a manipulá-la, tocando-a quando ela passa. O rio contém as emoções das almas. A energia de outras almas. A energia delas flui para mim. Não sei bem como ela foi parar no rio. Chega à altura de minha cintura. Quando a toco, posso controlar toda a energia que entra em mim e, então, consigo sentir a mudança interior. Se deixo a mão por um longo tempo, a sensação é avassaladora. Nota: a imagem de um rio de energia no mundo espiritual é um procedimento de treinamento sob a orientação da guia da paciente, Orida. Há sinais de que esse seja um espaço de transformação onde as almas aprendem a integrar sua energia com seres animados e inanimados. Rios e lagos são símbolos de energia líquida que pode ser manipulada pelos espíritos durante o treinamento. Fim da nota. Na Terra, quando estou numa sala com outras pessoas, a energia vem para mim e posso deixar que me oprima, ou então, posso enfrentá-la. Não importando o seu teor. Acho que, com essa experiência no rio, estou aprendendo a organizar a energia das pessoas de uma maneira positiva, para devolvê-la a elas. Peço a ajuda de Orida e de Gretchen, para que Savannah possa fazer isso numa sala lotada, mas confortavelmente, sem se deixar dominar pela variedade de energias humanas. Essa conversa fica melhor quando os egos humano e espiritual de Savannah se integram. Pergunto se esse processo de manipulação de energia se intensifica com o toque. Os espíritos elevados me dizem: Savannah tem de ter cuidado com as pessoas que decide tocar. Na verdade, trata-se de estar no espaço de alguém. Levanto a questão sobre a existência de pessoas que sugam nossa energia e pergunto se Savannah saberá evitá-las. Elas são um desafio. A gente aprende a canalizar essa energia para limpá-la e curá-la. Mas só se as pessoas forem receptivas. Pode ser muito difícil fazer isso porque não se pode fazer por elas. Ao conversar com Gretchen, pedimos um sinal que permitisse a Savannah saber o momento exato de realizar o trabalho energético e um outro, quando precisasse afastar-se. Quando Savannah sentir um aperto do lado direito, ela sempre pensa que está doente quando sente isso, mas não está. Será sinal de que a energia que está vindo é demasiada. De que nada pode fazer naquele momento. Que precisa deixar passar. Com o tempo, com a prática, Savannah será mais capaz de lidar com isso. Aprender esse sinal é um dos motivos que trouxeram esta sessão. Gretchen então passa a um grupo de espíritos velhos de alta energia. Orida e Trevor, Celeste acompanham Savannah, Gretchen.
conforme os preceitos da Ver. Esse deve ser seu conselho de sábios anciãos. Eles estão nos ensinando como tornar todos na Terra mais conectados. Quando sabemos para onde as coisas estão indo e irão em nosso planeta, o trabalho fica mais agradável e mais gratificante. O que eles estão dizendo a Celeste e a mim é que devemos ter fé. Fé de que essa conexão pode mudar todo mundo e ajudar as gerações futuras. Isso é bom porque um dos principais problemas de Savannah é querer consertar tudo da noite para o dia. Confie. Quando o grupo de espíritos anciãos tenta levar Gretchen para outro lugar, Savannah me pergunta se deve ir. Naturalmente. Lembre-se, confie. Nós duas rimos. Ela é levada ao lugar onde os espíritos escolhem o corpo em que vão encarnar. Nesse lugar, há imensas telas de cinema. Milhões e milhões de pessoas fazem as escolhas. Gretchen está convencida de que fez a escolha certa quando decidiu realizar esse trabalho energético como Savannah. Ela também vê grandes cidades e comenta que as pessoas que vivem assim, aglomeradas, têm muito mais estresse do que as pessoas que vivem no campo. Por isso ela deve fazer seu trabalho nas grandes cidades, por ser mais necessário. Gretchen agora volta ao conselho de anciãos. 4 homens estão sentados diante de uma longa mesa. Ela diz: já me disseram como escolher os corpos que me são oferecidos antes de cada vida e como cuidar melhor deles. Então um membro do conselho mostra um medalhão, com a foto de sua mãe na vida atual. A mensagem é usar seu trabalho para ajudar a mãe. Gretchen gosta da ideia, porque a mãe de Savannah é receptiva e poderá obter resultados imediatos. Eles dizem que há um tempo para brincar e se divertir, mas também há um outro para o silêncio e meditação. Gretchen lembra sua primeira encarnação, foi num planeta muito mais fácil. Tudo era mental. Todos se entendiam. Era um lugar muito mais fácil que a Terra. Isso faz sentido, porque Savannah se frustra diante da dificuldade de trabalhar na Terra. Acho que estou usando habilidades que aprendi em outro planeta. A essa altura, Gretchen disse estar satisfeita com a sessão, e eu a trouxe de volta à consciência de Savannah. 8 meses depois, quando entrei em contato com Savannah, perguntei-lhe como essa sessão de ver tinha mudado sua vida. Eis um resumo de sua experiência. O que mais me ajudou foi saber a que trabalho fui enviada nesta vida. Antes da sessão de ver, eu sabia que tinha talento para manipular a energia mental, embora não entendesse exatamente em que estava me metendo. A visita a meu grupo espiritual deixou em mim uma impressão tão forte, que penso nela constantemente, em especial no rio de energia mental colorida dos espíritos. Nós praticávamos pondo a mão no rio e tentando identificar a energia, confusa, feliz, triste, culpada a traço, para então entender e aprender mais sobre ela. O maior desafio era proceder à cura sem afetar o verdadeiro caráter do espírito ou mudá-lo de alguma maneira. Precisávamos ser rápidos e sutis, à medida que a energia continuava a fluir pelo rio. Em minha vida na Terra, uso essas habilidades quando estou na presença de alguém que me passa uma energia negativa. Posso enviar a essa pessoa uma energia curativa que harmonize seu ser sem sobrecarregá-la. Estou feliz por usar meu talento para ajudar a humanidade, ainda que pouco. A sessão de ver mudou minha vida. Agora medito no mínimo meia hora por dia e pratico os ensinamentos enviando energia de cura a pessoas necessitadas e a mim mesma. Sinto que estou apenas começando e que vou melhorar gradativamente com a prática. Meditar me deixa mais focada no trabalho e na interação com amigos e família. A meditação é uma válvula de escape para mim. Quanto mais medito, melhor durmo à noite. Também passei a trabalhar como voluntária num asilo e em grupos de apoio a pessoas enlutadas. Sou capaz de usar de toda a sutileza para curar a mente das pessoas que sofrem. Acredito que essa seja uma continuação de meu trabalho espiritual. Eu costumava me sentir pressionada quando precisava fazer alguma coisa e não sabia ao certo como ajudar as pessoas. Desde a sessão de ver, confio mais em meus instintos.
Sei que existem seres inteligentes que confiam em mim e estão me conduzindo à direção certa. Sei também que existem espíritos evoluídos que estão me guiando e me ensinando a ajudar os outros. Pensar constantemente em minha sessão de ver me mantém motivada a continuar o trabalho que vim fazer nesta vida. Foi uma experiência inesquecível. 19. Um contrato espiritual renegociado. Andy Tomlinson, Corfe-Mullen, Dorset, Inglaterra, psicoterapeuta, autor de artigos e livros sobre VV e diretor de treinamento da Academia de Regressão a Vidas Passadas. Este capítulo ilustra com muita clareza que, nas regressões a vidas passadas e a vida entre vidas, os pacientes podem experimentar muitos níveis de cura e desenvolver profunda compreensão. Esta história demonstra que é possível libertar-se da dor física e do medo quando as lições espirituais são entendidas e aceitas. Ela também enfatiza que podemos aprender a comparar as perspectivas da mente humana com as da alma imortal. Quando conheci Dean, fiquei impressionado com sua natureza alegre e seu sorriso fácil. Trabalhava no departamento de marketing de um banco internacional e tinha acabado de se inscrever num dos meus workshops de regressão a vidas passadas para descobrir mais sobre o assunto. Explicou que, em 1998, logo depois que começou um relacionamento extraconjugal, passou a sentir uma dor no testículo esquerdo que se espalhou para a virilha e o abdômen inferior. Em suas palavras, a dor era torturante. Incomodava durante 1 ou 2 semanas e depois desaparecia por alguns meses. Em 2000, a dor tornou-se constante e às vezes era forte a ponto de me dobrar. Um testículo encolheu, o que finalmente me fez procurar um médico. Indicaram-me um urologista e fui submetido a uma ressonância magnética, 2 tomografias computadorizadas, um pielograma intravenoso e 3 ultrassonografias, tudo no curso de 1 ano. Não conseguiram encontrar nada de errado e me prescreveram Advil, remédio para alívio da dor, por 30 dias. A dor vinha em surtos e depois persistia um leve desconforto. Descrevi esse desconforto à minha esposa como se um prego tivesse sido enfiado no testículo. Nos últimos 2 anos, a dor ficou bem mais controlável, mas ia aumentando à medida que o workshop se aproximava. Nos dias do workshop, foi insuportável. Durante o evento, Dean pediu uma regressão, pois desejava descobrir se uma vida passada estava contribuindo para essa dor. Regrediu rapidamente a uma vida em que era um centurião romano durante uma guerra civil. Depois da sessão, descreveu a experiência: entrei na vida passada no momento da morte. Eu estava caído no chão e alguns dos meus homens me prendiam. Um tinha um pé no meu pescoço, outro pisava em meu braço direito e outro, de pé à minha frente, acabara de enterrar uma espada em minha virilha. Pouco antes, aquele que empunhava a espada tinha cortado meus genitais e agora os sacudia no alto, dizendo: quero ver o que você vai conseguir fazer sem eles. Então, jogou-os no chão e pisou neles. Durante o processo de cura na regressão, passei pela terapia corporal com você. Dean refere-se a Andy, o facilitador, usando as mãos para desenterrar a espada e reconstituir meu corpo. Nota: o autor acredita que o movimento corporal de transformação numa regressão a vidas passadas auxilia alguns terapeutas na cura, porque o movimento quase sempre vai mais fundo do que as palavras ou visualizações, e fortalece muito o paciente. Essa técnica pode ser usada na ocorrência de traumas ou dor recorrente inexplicável. Fim da nota. Foi maravilhoso. Parecia que meu corpo estava se refazendo. Mais tarde, encontrei-me com meu guia espiritual, que me explicou que, naquela vida, eu tinha violentado e saqueado. Carreguei essas feridas para esta vida, e elas foram ativadas pela energia que eu estava pondo em minha vida sexual fora do casamento. A dor também serve para me alertar quando faço coisas que ocupam muito de meu tempo e me afasto de meu propósito de vida. Como era esperado, Dean quis agendar uma sessão pessoal de V para descobrir qual era seu propósito de vida. Em hipnose profunda, regrediu primeiro ao século XIX,
onde se viu como um mercador que acabara de receber a desastrosa notícia de que perdera seu navio na África. Como tinha assinado um contrato de transporte, isso significava a perda do negócio da família. Enquanto bebia numa taverna para se consolar, o mercador foi atacado por 4 valentões e morto na luta que se seguiu. A regressão a ver começa no momento em que ele encontra seu guia espiritual, Dean. Ele está perguntando se estou pronto para aprender. Andy, e o que você diz? Digo que sim, porque não entendo. Ele diz que estou aqui, porque é onde eu deveria estar e, mesmo que as coisas agora não façam sentido, um dia eu entenderei. Esta vida foi planejada para eu aprender que o trabalho duro nem sempre é recompensado, nem sempre somos gratificados pelos nossos feitos. E o que pode parecer uma injustiça é apenas uma percepção. Ele me pede para pensar sobre essa afirmação porque sente que ainda não entendi. Pergunte como você pode chegar a entender. Ele me pede que olhe para aquela vida e para as coisas que aconteceram. Está mostrando minha vida. De que forma ela está sendo mostrada? A visão ocorre numa sala de estar, mas não estou em meu corpo. Vejo-me sentado à mesa com um contrato, ele me pede para escolher um momento daquela noite em que assinei o documento. Um momento que representasse a recompensa de uma boa intenção bem-sucedida. E o que você diz? Estou começando a entender. Na época, eu era jovem e queria agradar. Estava feliz por assinar aquele papel e tomar posse de uma pessoa. Meu sogro estava contente e disposto a negociar a filha. A cada passo do caminho e a cada momento daquela noite, a palavra parecia forte, mas foram cometidas atrocidades. Pode explicar que atrocidades são essas? Meu sogro estava negociando a filha em troca do lucro financeiro que aquele contrato lhe daria. O documento lhe dava certo controle sobre a empresa de minha família e, em última análise, sobre nossa fortuna e nosso trabalho. Era uma atrocidade barganhar uma vida humana. Eu também fui cúmplice, estava pronto para assinar aquele contrato e possuir uma pessoa em sua vida, além de não levar em conta os danos que poderia causar à minha família, a mim mesmo e às pessoas que me cercavam. Nem na família que estava prestes a formar eu pensei. Percebo que minha assinatura naquele contrato prejudicou a vida de meus filhos e cortou a independência de minha família pela metade. Com o meu gesto, acabei com o trabalho, o meio de vida de muitas pessoas. Eu não tinha o direito de fazer isso. Entendo. Agora eu entendo a mensagem. Essa revisão de vida passada mostra que somos juízes dos acontecimentos em nossas vidas. A função de um guia espiritual é nos ajudar a entender o que acontece quando as coisas dão errado, porque isso é a base do planejamento de uma vida futura. Vale a pena considerar a afirmação do guia espiritual: trabalho e boas intenções nem sempre são recompensados. Da perspectiva terrena, isso pode ser uma surpresa. Mas da espiritual, nossas decisões terrenas e suas consequências são vistas como aprendizado. Nota: pode haver certa confusão nos leitores sobre o uso da expressão boas intenções neste caso específico. Embora ganhar a filha de um homem em troca de vantagens comerciais não seja uma boa intenção da parte de Dean numa vida passada, o autor explica que tentar obter sucesso nos negócios e na vida pessoal é uma boa intenção do ponto de vista de Dean. O maior problema mencionado é que trabalho e boas intenções nem sempre são recompensados. Isso, naturalmente, é verdade porque precisamos considerar as influências kármicas de nossos atos em múltiplas vidas passadas, e não apenas em nossa vida atual. Fim da nota. Então, passamos ao momento em que Dean, acompanhado de seu guia, está prestes a encontrar seu grupo espiritual, que chama de seu conselho. Estou numa grande sala. Descreva essa sala. Não tem paredes nem teto, mas tem uma mesa que foi esculpida no chão. Cadeiras estão alinhadas de cada lado da mesa,
E há duas maiores nas duas extremidades. As cadeiras estão afastadas da mesa, exceto as duas que estão nas pontas. A. Você sabe que lugar é esse? D. A sala do conselho. Nota: esta sala não deve ser confundida com a sala de reuniões do Conselho de Anciãos, que é um ambiente diferente, nada ameaçador, no qual a avaliação da alma é feita por um grupo de sábios altamente evoluídos. O que ocorre, neste caso, pode ser a intervenção de um grupo de companheiros espirituais de Dean, trazidos espontaneamente ao tempo atual para discutir o contrato de vida. Esta é uma técnica muito eficiente, às vezes usada pelos anciãos ou guias espirituais nas regressões à vida entre vidas para proporcionar uma compreensão mais profunda. Os leitores devem saber que, enquanto os guias e anciãos são muito benevolentes em sua relação com os espíritos encarnados, os companheiros de nosso grupo espiritual não estão livres de provocações e críticas a nossos defeitos, embora também nos elogiem por um bom desempenho. Fim da nota. A. Você está sozinho. D. Não. Estou sentado numa cadeira baixa e meu guia espiritual, numa cadeira alta. A. E o que mais está acontecendo? D. Estou com medo. Essa preocupação está vindo da mente de Dean. Este é o momento pelo qual estávamos esperando. Meu guia está se comunicando comigo telepaticamente, dizendo, com toda a paciência, que preciso dar o primeiro passo. E minha vez de propor o plano. A. A que plano seu guia se refere? D. Meu atual plano de vida. Pergunto por que estou sentindo medo. A. E o que ele lhe diz? D. Que este é o medo que sinto há muito tempo e que senti em muitas vidas. Eu trouxe o medo para este reino. Porque este é o medo que guardei, que usei como muleta e que evitei a todo custo. A. Há mais alguém com você? D. Minha mãe. Meu filho. A. Minha amiga Gloria, e meu pai. Oh, Deus, minha mulher e o ex-namorado dela. Um lado da mesa está completo. A. E o outro lado? D. Minha avó, duas tias, um ex-colega, Maurice, e três seres que não reconheço. A. Conte-me o que acontece. D. Eles estão sorrindo. Sinto um ar de desconfiança em relação a mim. Por que eu não consigo? Pergunto. Todos nós temos sido muito pacientes, diz minha mãe. Você pode levar o tempo que quiser. Enquanto aprende a dar esse passo, nós estamos lá fora, fazendo outras coisas. Não tem importância, mas teremos que ir em frente. Esse é o plano que você disse que seria o mais adequado para nos manter perto de você. Você queria todos nós perto de sua vida porque assim seria capaz de cumprir seu plano. Agora eles estão rindo de mim. Ela se refere ao fato de muitos dos membros de meu grupo espiritual serem meus parentes, e terem participado de minha vida enquanto eu crescia. Minha tia se levanta e diz, todos nós lhe demos uma mensagem nesta vida. Você parece entender cada mensagem, mas apenas reflete sobre ela. Dean concorda com um aceno de cabeça, e insiste em querer mais. Ela diz que agora não vou receber mais nenhuma. A. Eles o lembram que mensagens são essas? D. Eles estão rindo de mim de novo. Meu guia espiritual diz, você lembra das mensagens? E por que tem que passar por isso? A. O que acontece em seguida? D. Um dos espíritos que não conheço está me entregando um quebra-cabeça completo e diz, resolva o quebra-cabeça. A. O que isso significa? D. Eles continuam a se divertir às minhas custas. O quebra-cabeça está resolvido, não falta nenhuma peça. Meu guia disse para me certificar de estar bem plantado em meu corpo terreno, porque não estou evoluindo. Todos os que estão em volta desta mesa estão prontos para prosseguir sem mim. A. Existe algo que você tem a fazer? D. Escrever. O método pelo qual pretendo escrever livros, eles chamam, particularmente, de porta dos fundos para o subconsciente. A. Fale-me mais sobre isso. D.
Tenho todas as histórias dentro de mim e talento para expressá-las. Meu objetivo é colaborar para a expansão da consciência, porque grande parte da criatividade na Terra está bloqueada pelo fato de muitos, assim como eu, procurarem sempre realizar coisas da maneira mais fácil. Não acontecerá nenhuma mudança drástica de consciência. É um processo gradual, e preciso escrever histórias para que as pessoas obtenham essa consciência. Assim, Dean entende a importância de seu propósito de vida. Interessante notar que a sessão passou de lembranças de acontecimentos da vida entre vidas para uma revisão interativa, em tempo real, de sua vida atual e de sua dificuldade em dedicar-se mais a seu propósito. Essa é uma das maneiras pelas quais a regressão AV pode ajudar. Em vez de esperar até o fim da vida para fazer essa análise, ela pode ocorrer no meio da vida. Isso pode trazer consciência espiritual à mente e acelerar a possibilidade de evolução. Para Dean, entender o medo foi uma oportunidade cuja origem foi descoberta na vida como mercador e, com isso, procurar retomar o atual plano de vida do qual se afastara. No prosseguimento da sessão, veremos que alguns dos obstáculos ao cumprimento de seu plano de vida são discutidos. Como você será capaz de reconhecer seu grupo espiritual? Levará muito tempo. É por isso que eles entram e saem da minha vida e fazem parte de minha família. Vou reconhecê-los como símbolos dos problemas que enfrento em diferentes períodos de minha vida. Num determinado momento, meu irmão me mostrará que a falta de dinheiro não significa a falta de alegria ou de objetivos e ele encontra uma saída apesar disso. Meu filho me revelará a inconfundível imagem de amor que procuro. Mas alguma coisa está sendo discutida. Minhas obrigações terrenas com minha família. Vesti-los, alimentá-los, educá-los e abrigá-los como sonhei é algo que devo considerar. Pode acontecer do jeito que planejei, mas também pode não acontecer. Meu guia espiritual sabe que minha mente consciente tem dificuldade de processar o que estou percebendo agora, o abandono de minhas obrigações familiares. Despertando a consciência superior em mim, consigo entender que o cumprimento de minhas obrigações familiares pode impedir a realização de meu propósito de vida. Entendo. E eles discutiram o que vai acontecer se você não conseguir cumprir o seu propósito. Sim. Outra pessoa vai cumpri-lo. Vou ficar para trás, com outro grupo espiritual e, mais uma vez, não vai haver problema, mas tenho muita urgência de conseguir. Meu guia espiritual está dizendo que pode ser benéfico associar-me a alguma emoção terrena pelo fato de não poder ficar com meu grupo. Aparentemente, é por conta de meu baixo nível de evolução que quero continuar com esse grupo, e isso me é transmitido via emoções terrenas, medo, e omissão. Nota: Dean é informado de que existe uma emoção terrena medo, ligada à sua preocupação de não permanecer em seu grupo em virtude de sua lenta evolução. O comentário de Dean de que não há problema em ser deixado para trás revela uma certa bravata de sua parte. Embora seja verdade que os que aprendem melhor num grupo espiritual básico passam mais rápido a um novo grupo especializado, com interesses, motivações e talentos similares nos níveis intermediários, todas as evidências que nos foram reveladas em milhares de casos indicam que os espíritos mais lentos não são transferidos para outro lugar. Dean pode temer isso num nível consciente, mas a história indica que ele não acredita realmente nisso. Isso acontece porque a formação de novos grupos não é aleatória. Há um denominador comum de objetivos em todos os grupos espirituais, e eles passam eras prestando ajuda mútua. Ao mesmo tempo, devemos sempre estar atentos, em nosso trabalho, ao fato de que anomalias podem ocorrer em nossas conclusões espirituais. Fim da nota. Espere. Parece que existe um limite de tempo na Terra para que a mensagem seja revelada, e ele diz que, agora mesmo, existem muitos indivíduos querendo formar uma rede em todo o planeta, e são pessoas como eu, que querem fazer parte dela para tocar o maior número possível de espíritos antes da próxima onda.
Você não quer perguntar a seu guia sobre essas dores em várias partes do corpo? Elas são um lembrete para você? Sim, mas o lembrete vai ser removido. Não vou receber mais nenhum lembrete. Tudo está nas minhas mãos. Agora comigo. Este é um ponto extremamente importante, a remoção da dor em seus testículos e virilha. Lembre-se que, originalmente, ela era um lembrete de que a energia de Dean estava sendo mal direcionada, em atividades sexuais fora do casamento, o que o afastava de seu propósito de vida. Nota: entre a infinidade de corpos que os espíritos ocupam durante muitas encarnações, alguns passam por ferimentos dolorosos, mutilações e assassinatos. Vemos casos em que impressões corporais de vidas passadas se manifestam em corpos atuais. Neste caso, a dor de Dean na virilha era um lembrete de transgressões passadas contra mulheres que tinham uma ligação com sua atual infidelidade. Fim da nota. Tudo começou em sua vida como centurião romano. O trabalho de transformação durante a regressão removeu os sintomas, mas, para ter um resultado permanente, Dean precisa integrar esse aprendizado em sua vida atual. Parece que, em decorrência de uma compreensão mais profunda de seu plano de vida, desapareceu a necessidade do lembrete da dor física, faça-lhe o que fizer. O que ocorreu foi um replanejamento do propósito espiritual com o consentimento do ser espiritual e consciente de Dean. Mas, em algum nível, o medo vai permanecer até que Dean decida abandonar sua atual carreira profissional e escrever os livros sobre espiritualidade como seu plano de vida prevê. Outra conclusão importante foi o comentário do guia espiritual sobre suas obrigações terrenas. Todos temos responsabilidades para com os outros, particularmente para com nossa família, mas, às vezes, elas atrapalham nosso propósito de vida. Estamos sendo lembrados de que todos os espíritos conhecem o propósito de vida dos outros antes da encarnação. Assim sendo, quando tomamos a difícil decisão de não cumprir nosso propósito, as consequências terrenas não são um problema da perspectiva espiritual. Eis o que Dean teve a dizer sobre sua regressão a Vivi e sobre as mudanças ocorridas em sua vida. A coisa mais surpreendente sobre a sessão de V foi a clareza das informações que recebi. Não restou nenhuma dúvida de qual é meu propósito nesta vida e que lições devo aprender para alcançá-lo. O que compreendi sobre minhas obrigações me deu coragem para preparar o difícil passo que precisava dar. Aos poucos, discuti minhas intenções com minha família e com outros a quem devia obrigações. Embora não esperasse apoio de ninguém a não ser de minha mulher, ele me foi oferecido por todos com palavras de encorajamento. Desde que pedi demissão do banco, as coisas parecem estar entrando perfeitamente em seus lugares. A dor na virilha diminuiu e sinto que não voltará. Tudo o que aprendi, no tempo que passei com meu grupo espiritual, trouxe-me uma sensação de calma. Cheguei a um momento de decisão em minha vida e escolhi o caminho certo. 20. A descarga do guia espiritual. Justine Pearson, Surrey, Inglaterra, facilitadora de VEV, psicoterapeuta e hipnoterapeuta certificada. Não há garantias na regressão a VEV. Embora seja possível estabelecer com nossa alma e com os espíritos das pessoas que amamos uma relação capaz de provocar profundas mudanças de vida, pode ser que nossos guias bloqueiem esse contato pelo fato de não ter chegado o momento certo de termos acesso a essas informações. O caso que se segue foi muito além das expectativas de paciente e terapeuta. Meu primeiro contato com Marcus ocorreu 9 meses depois de meu treinamento com o Dr. Michael Newton e sua equipe. Minha primeira impressão foi a de que estava diante de um homem muito inteligente, articulado e confiante que trabalhava no mundo lógico e palpável dos computadores. Se ele e a mulher não tivessem morado numa casa mal assombrada, talvez Marcus nunca tivesse se interessado por assuntos espirituais. Aqueles acontecimentos estranhos não se enquadravam em seu modelo de um mundo material e racional. Marcus me forneceu informações detalhadas sobre as pessoas importantes de sua vida,
e percebi que ele devia ter refletido profundamente sobre as muitas perguntas que queria ver respondidas em nossa sessão de ver. Eram questões sobre diversos assuntos, como o significado da vida e o funcionamento dos vários planos de existência, além de questões relacionadas ao seu propósito de vida e a maneira de harmonizar sua personalidade humana com o seu espírito. Conversamos por telefone e por e-mail várias vezes antes de nos encontrarmos. Como ler os livros do Dr. Newton, Marcus tinha uma compreensão básica do que poderia acontecer. A princípio, tive dificuldade de conduzir Marcus ao transe. O lado esquerdo de seu corpo estava totalmente relaxado, mas o direito revelava tensão. Concluí que o hemisfério direito de seu cérebro, que controla o lado direito do corpo, estava disposto ao transe, mas o hemisfério esquerdo relutava. Convidei os dois hemisférios a dialogarem e expressarem suas preocupações. Marcus me disse que seu espírito, que operava o hemisfério direito, estava excitado e entusiasmado com a viagem, mas que seu ego humano, que fazia funcionar o hemisfério esquerdo, não queria cooperar porque sabia que teria que se confrontar com sua mortalidade. O diálogo teve um resultado positivo e Marcus entrou em transe profundo. Voltamos a uma vida passada, ocorrida no século XIX, na qual ele fora traído por um sócio. Na cena que visitamos, Marcus, furioso, acusava o homem, mas o sócio não se desculpava e se recusava a admitir a responsabilidade. Marcus reconheceu esse homem como uma pessoa com quem tinha dificuldades na vida atual. Da perspectiva espiritual, ele percebeu que a lição kármica era aprender a deixar passar e perdoar. Marcus foi rapidamente à cena da morte, subindo e afastando-se da terra a uma velocidade impressionante. Ao ver um túnel, foi em sua direção e entrou. A velocidade do movimento e as muitas cores que o cercavam, além da maneira de pensar completamente diferente, eram alucinantes. Em vez da esperada leveza, o ambiente era quente e espesso, quase líquido, mas de puro amor. Ao sentir isso, ele comentou: o tempo aqui não é linear. Tudo ao redor é tão espesso. Um escudo me protege. Lá fora o tempo é linear, mas, aqui dentro, tudo está acessível ao mesmo tempo. Ele passou alguns instantes movimentando-se nesse espaço surpreendente, para dentro e para fora, totalmente dentro, metade fora tentando sentir e entender as diferentes realidades. Parecia que metade do seu corpo estava no mundo espiritual, enquanto a outra metade permanecia no mundo físico. A fonte é tão poderosa, que você não pode se juntar a ela enquanto não estiver pronto. Do contrário, explodirá. Não estou perto da fonte, mas sinto que estou conectado. Já estive aqui antes, como espírito. Acho que preciso cuidar de algumas coisas antes de encontrar meu guia. A velocidade é incrível. Não há limites. Se você tiver consciência, não há limites, mas é fácil se perder. E preciso aprender. Os mais jovens têm que ser vigiados. São como crianças, travessos como macaquinhos. Se não tiverem cuidado, perdem-se e assustam-se, e alguém tem que trazê-los de volta. Sou um espírito velho, mas não sei de que idade. Fico de olho neles. Posso ir muito rápido, é fantástico. O tempo não existe. Você tem um maravilhoso controle sobre o ambiente e sobre a capacidade de se mover nele. Depois de algum tempo com seus jovens protegidos, Marcus estava pronto para encontrar Peter, seu guia. Estabeleceu uma forte comunicação telepática, imaginando que um feixe de luz saía de seu coração para o de Peter, e então pediu para receber informações de um nível acima daquele em que se encontrava. Peter lhe perguntou se estava certo disso e Marcus respondeu que sim. O que aconteceu em seguida foi um choque para nós dois. Marcus saltou violentamente da cadeira reclinável onde estava acomodado. Seguiram-se exclamações em voz alta: "Oh, meu Deus! Oh, meu Deus!" Isso continuou por alguns minutos. Marcus tinha recebido uma carga imensa de informações de seu guia, que causou uma descarga de energia corporal nos chakras do coração e no plexo solar.
Ele arfava. Meu Deus! Muita coisa está acontecendo. Não consigo traduzir em palavras. A comunicação é fantasticamente rápida. Recebi uma carga enorme de informações. Vou levar muito tempo, talvez anos, para processar toda essa informação. Preciso aprender a meditar. Gosto da sensação física da paixão, mas preciso aprender a desligar a mente humana e meditar. Nas semanas que se seguiram à sessão, Marcus meditou regularmente. Agora conseguia ver a energia à sua volta, ouvir sons e, de modo geral, estar aberto e receptivo à energia que o cercava. Ao mesmo tempo, porém, começou a perceber uma atividade indesejada na casa. Eram pancadas altas, e Marcus viu espíritos em seu campo de energia. Preocupado que isso pudesse afetar seu filho, decidiu reduzir a meditação e se concentrar em descobrir mais sobre o fenômeno. Para isso, leu muita coisa sobre pesquisas espirituais e frequentou o Colégio of Psychic Studies, Faculdade de Estudos de Parapsicologia, em Londres. No ano seguinte, tivemos outra sessão que envolveu, entre outras coisas, um encontro com seu grupo espiritual e seu conselho, e uma exploração dos vários planos de existência, nos quais a energia vibra em frequências diferentes. Além disso, Marcus conectou sua energia espiritual, ainda dentro do mundo espiritual, a seu ser superior, o que resultou na compreensão da maneira como o karma opera, em relação às energias positiva e negativa. Estávamos animados para aprender a distinguir as diversas energias que o envolviam, saber se eram benignas ou malignas. O guia disse que Marcus as reconheceria porque ele tocaria a sua nuca quando quisesse se comunicar com ele. Além disso, devia confiar em seus instintos. Apesar da forte descarga, Peter tinha se revelado um guia que não se envolve em comunicação muito direta. Nota: quando somos designados pela primeira vez a um grupo espiritual, um guia evoluído não encarnado é escolhido para nós, assim como os demais membros do grupo. Embora cada guia tenha um caráter imortal diferente, seres ainda mais elevados parecem determinar que qualidades específicas de caráter do guia serão mais adequadas ao nosso caráter espiritual para nossa melhor evolução. Fim da nota. Quando ele se comunica, porém, pode ser bastante rude, fazendo comentários como: não seja idiota. Você não precisa de minha ajuda para isso. Perguntamos o significado de uma luz verde que Marcus às vezes vê e ele respondeu que simplesmente significa siga. Marcus costuma ver uma energia estática à sua volta, semelhante ao efeito do teletransporte que ocorre com o Capitão Kirk, em Jornada nas Estrelas. Disseram-lhe que seu guia tinha desligado alguns dos filtros de seu cérebro para expandir sua percepção, de modo que agora ele é capaz de ver mais das muitas dimensões existentes. O cérebro humano é um órgão simples de nível básico e tem dificuldade para lidar com diferentes tipos de informação ou fluxos de comunicação. São milhares de filtros, cada um em seu lugar. Se uma pessoa tiver os canais totalmente abertos, seu cérebro não vai aguentar. A sobrecarga de energia pode deixá-la louca. Por exemplo, pessoas que praticam a Kundalini sem saber o que estão fazendo, estão brincando com fogo, porque se abrem alinhando sua energia, mas removendo filtros. Isso pode levar à insanidade. Podem ver demônios onde eles não existem. Há muitos tipos de filtros que desempenham muitas e diferentes funções. Em crianças autistas, alguns filtros foram danificados. Mas outros filtros são modificados, de modo a manter um alto funcionamento. São muitos filtros realizando tantas funções, contudo, só usamos uma pequena parte do poder cerebral. Esses filtros estão sendo ligados e desligados. Isso está mudando, abrindo-se um pouquinho mais. 2 anos depois, as mudanças resultantes da sessão de V na vida de Marcus foram profundas. Ele encontrou seu guia, seu grupo espiritual e seu conselho. Experimentou diferentes planos de existência e expandiu sua consciência.
A energia de cura é transmitida espontaneamente através de suas mãos. Mas não lhe entregaram todo esse conhecimento de bandeja. Sua percepção foi muito ampliada, mas em certo grau ele ainda está explorando um território desconhecido que exige coragem. Houve períodos em que bloqueou sua percepção por medo de perder a sanidade. Uma vez, durante a meditação, teve consciência de que um espírito escaneava seu corpo. Outra vez, novamente durante a meditação, um espírito que parecia furioso começou a arrancar energia ao redor do centro de seu coração e, com o choque, ele voltou rapidamente ao estado alerta. Nota: ficamos sabendo que Marcus precisou bloquear a percepção por medo de perder a sanidade. Psicologicamente, essa afirmação é muito reveladora à luz do que se seguiu durante as meditações. Muito depois das sessões, quando o paciente foi amedrontado por espíritos furiosos dispostos a tomarem seu corpo. Há pessoas que têm medo de que a meditação, a hipnose, o sono, o coma etc. derrubem as barreiras da mente consciente e as deixem vulneráveis a espíritos demoníacos. Nos últimos anos, uma indústria caseira emergiu com base nessa falsa crença. O uso inadequado da terapia de limpeza energética, sob o título de libertação da obsessão espiritual, é um bom exemplo. Essa forma de exorcismo atrai pessoas a certos círculos religiosos. Em nossa mente consciente, todo conceito tem suas próprias associações paranormais que variam de intensidade, dependendo das circunstâncias de vida e dos sistemas de crenças. A ideia de que espíritos malignos estão à espreita para se apoderarem de nosso espírito gera um medo desnecessário em pessoas suscetíveis que são atraídas por superstições medievais, porque muitos sentem que merecem ser punidos por suas transgressões na Terra. Embora haja espíritos desencarnados que não estão prontos para irem à luz depois da morte, espíritos extraterrestres, que nunca encarnaram em forma humana, e apenas espíritos curiosos, não existem forças da escuridão envolvendo entidades más ou demoníacas prontas para atacar ou roubar as almas dos encarnados. Por quê? Porque o mal não existe no mundo espiritual, uma esfera de amor, compaixão e bondade. A ideia de espíritos perigosos prontos para habitarem a mente humana não é algo que os seres benevolentes e altamente evoluídos do mundo espiritual permitiriam. Muitos de nós, que trabalhamos no campo da integração espiritual que envolve a alma e o cérebro, acreditamos que as obsessões espirituais são fragmentos que necessitam de cura. A supressão de certos aspectos do self pode criar um fenômeno que lembra possessão. Psicologicamente, essa energia negativa em pessoas medrosas, em geral, envolve sentimentos de culpa, indignidade, inadequação e muitos problemas irresolutos. E é importante que os leitores saibam que, se Marcus tivesse encontrado um espírito importuno durante a sessão, o facilitador de Veli saberia lidar com o problema prontamente. Essas visualizações perturbadoras são raras em nosso trabalho, mas ocorrem. A terapeuta desse caso, por exemplo, trabalhou com uma mulher que visualizou algo semelhante ao que viu Marcus, e a facilitadora imediatamente pediu ajuda ao guia espiritual da paciente. O guia explicou que a figura sinistra que viera roubar a alma da mulher era, na verdade, um membro de seu grupo espiritual com a missão de sacudi-la, tirá-la da depressão e fazê-la valorizar mais sua vida. Nem todos os espíritos são suficientemente evoluídos ou habilidosos para lidar suavemente com a mente humana na primeira tentativa. Fim da nota. Apesar disso, porém, as mudanças foram decisivamente positivas. O guia de Marcus mostrou-lhe várias imagens durante as meditações, inclusive o nascimento de sua alma. Foi uma visão bela e profunda de si mesmo, como um fragmento de energia se separando da fonte, em meio a um caleidoscópio de cores, e um intenso sentimento de amor. Além disso, conseguiu olhar dentro de seu corpo físico, viu emitir altos níveis de energia e testemunhou o poder de cura da luz que vinha de cima. Marcus possui um espírito de mestre e parte de seu objetivo, nesta vida, é esclarecer os outros,
oferecer vislumbres da realidade de nossa existência espiritual. Além de seu trabalho diário, Marcus tem realizado de cura e de caridade em abrigos de moradores de rua. Ele planeja trabalhar em asilos, para ajudar na passagem daqueles que têm medo da morte simplesmente porque não sabem que a vida extrapola a condição de encarnados aqui na Terra. Uma de suas maiores descobertas foi simplesmente saber, num nível mais profundo, quem ele realmente é, um espírito multidimensional interligado a tudo que existe. Marcus planeja escrever o roteiro de um filme que mostre o mundo espiritual e as várias atividades de que os espíritos participam, mais uma vez, com a intenção de tornar disponível o conhecimento dessas realidades espirituais ao maior número possível de pessoas. Marcus é uma pessoa muito capaz e dinâmica, dotado de grande paixão e grande talento. Por isso, espero que seu plano se torne realidade. Foi uma verdadeira alegria e um privilégio trabalhar com ele. 21. Sinos de Natal. Nancy Ajek, Nashville, Tennessee, analista de estudos de casos do Comitê de Certificação do Newton Institute. Realiza hipnose clínica e regressão a vidas passadas e a vida entre vidas. Este caso mostra que as pessoas podem desempenhar papéis semelhantes tanto em nossa vida atual quanto em nossas vidas passadas, e que os relacionamentos atuais podem ser coloridos pela natureza dessas ligações. Revela também uma correlação direta entre os sintomas físicos que se manifestam na vida atual e as circunstâncias de morte na vida anterior, carregadas de sentimentos de culpa e impotência. James ficou sabendo que os sentimentos de raiva e baixa autoestima que trazia do passado estavam bloqueando sua evolução. O resgate de suas memórias da vida entre vidas lhe permitiu saber que depende dele superar as feridas do passado, de modo a cumprir seu propósito de vida. Este caso também demonstra que nossos guias usam imagens, como metáforas, para ilustrar nossas qualidades e defeitos. James chegou ao meu consultório com uma missão. Psicoterapeuta dedicado a ajudar pessoas que sofrem de ansiedade e depressão, ele próprio sofria dos mesmos distúrbios. Explicou que, exteriormente, sua vida parecia perfeita, uma bela família, uma linda casa e uma próspera carreira. Mas, com 45 anos, já tinha uma longa história de tumulto interior, que incluía enxaquecas, ataques de pânico e agorafobia. Remédios e terapia tradicional ajudavam a se acalmar por curtos períodos, mas uma corrente subterrânea de ansiedade continuava vindo à tona, prejudicando sua vida familiar, sua carreira e sua autoimagem. James contou-me que não suportava mais a situação e queria entender a origem de sua doença, curar-se e viver livre do medo e dos remédios. Na primeira infância, James viveu com a mãe e os avós e nunca conheceu o pai. Quando tinha 4 anos, a mãe o apresentou a Bill, seu namorado. Não, ele não, foi a primeira reação do menino. Como Bill se tornou uma presença constante, as agressões verbais e emocionais não cessaram. O apego de James à mãe se transformou num medo constante de perdê-la, e sua antipatia por Bill, em raiva e ressentimento. No dia de sua formatura na escola secundária, viu o padrasto sacudindo violentamente a mãe. James lhe deu um soco no rosto, derrubando-o. Naquela noite, foi expulso de casa. Começamos nossa investigação pela regressão a vidas passadas, em busca de um motivo significativo para a ansiedade de James nesta vida. Ele lembrou de ter sido Albert, um escravo negro na Geórgia, no sul dos Estados Unidos, no século XIX. Como tinha a função de supervisionar o trabalho dos escravos no campo, foi duramente chicoteado e humilhado por seu senhor e obrigado a fustigar seu povo. Albert odiava seu senhor, mas continha a raiva para se manter vivo. Sua mulher foi várias vezes violentada e espancada pelo senhor e não resistiu aos ferimentos e à humilhação, morrendo cedo. Albert passou o tempo de vida que lhe restava envenenado por raiva, ressentimento e solidão. Quando morreu, sentiu que seu espírito se lançou para cima,
indo repousar na presença de um ser vibrante que ele reconheceu como seu guia, George. Nancy, como George o recebeu? James, ele diz que foi a falta de fé em mim que tornou Bert solitário. Por que me preocupo hoje? Tudo se resolverá se eu tiver mais fé. Eu devia saber disso e não ter ansiedade. Quando vacilo,